Mas muito feliz de poder fazer parte do reino de Deus e poder ministrar a palavra do Senhor. Ontem nós tivemos aqui o pastor Márcio, foi uma bênção, ele falou sobre o império das trevas. Então, a mesma explicação que eu falei ontem, eu quero falar hoje. Não existe 3 reinos, como se fosse reino dos céus, reino da terra e reino do capeta, do demônio. Não. Existe o império das trevas, o reino dos homens e o reino de Deus, reino dos céus, como na Bíblia fala, reino dos céus, reino de Deus. Satanás, ele não tem reino. Satanás é imperador. Quem conhece um pouquinho do que é império, é só falar um pouquinho dos nossos amigos coreanos, como é o império de lá. Esses dias a gente estava... A Rafael até falou que o rapaz morreu, nem sabia o imperador lá da Coreia do Norte, Coreia, que eu não sei, gente, qual Coreia que é. É aquilo ali, ele manda, até a internet não entra lá. Vocês viram uma reportagem? Que nem a internet entra, que ele não pode ter acesso, porque ele manda, ele faz tudo, isso é império. E ontem o Márcio, né, foi uma bênção aqui para nós, assim, nos trouxe muitas coisas. Eu até fiquei brincando com ele, eu falei, olha, Márcio, mandei o recado, falei, ó, eu tenho que te falar algo que Deus está me incomodando aqui no meu coração. Porque quem só vai entender quem estava aqui ontem, né? E a gente ficou rindo e agraciado pelo Senhor. E a palavra o que ficou proposto para mim é falar do reino dos homens. Então, assim, eu acho difícil. Império das trevas e reino dos homens, acho difícil. Dudu pegou a parte boa, eu acho. Entendeu? Eu acho, só acho. Que amanhã ele vai falar sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E conforme eu estava pensando, né, eu fico assim, quando eu estou com uma incumbência de trazer uma palavra, o que eu faço? Eu fico com aquela palavra e eu fico ligadinha no Senhor. Eu não fico lendo um monte de coisa, não, eu fico ligada. Aí Deus me traz um versículo, aí eu vou lá no meu celular, eu jogo para um grupo que eu tenho, meu grupo é eu mesma. É um grupo só comigo. Então, tudo que eu tenho que fazer eu mesma, eu jogo para esse grupo, aí eu jogo o versículo lá para eu mesma. Aí veio outro versículo, e foi assim que Deus... E hoje o Senhor fechou. E eu queria trazer, eu quero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, para eu conseguir, talvez, trazer o que Deus colocou no meu coração. O que Deus quer falar conosco. Tá bom? Então, eu vou falar do reino dos homens. E a gente sabe que o reino é o quê? É um governo que tem súditos, leis, normas, direitos, deveres. No caso de reino, tem um rei, tem o território que aquele rei toma conta, não é verdade? Tem os princípios, valores, exército, não é? Quando a gente fala de reino, a gente pensa nisso tudo. Quando a gente traz reino dos homens, me vem muito à mente o próprio governo da Inglaterra, né, que é rei da França, que lá é reinado, né, é o rei do Reino Unido, tal. Mas eu quero ir muito mais lá atrás, para a gente poder conseguir caminhar diante disso. E o título que ficou para mim é assim, o reino dos homens, a igreja no mundo dos mortos. Então, a gente vai caminhar dentro dos textos que eu separei. Não vou ler o Mateus agora não, tá, Luli? Que seria o primeiro. Eu vou começar com Gênesis capítulo 11, do primeiro versículo até o versículo 9. Vai estar na tela, você não precisa se preocupar em abrir, tá? Para você poder acompanhar. A gente vai usar a tela exatamente para a gente poder entender. Gênesis 11. A gente vai ler do primeiro versículo até o versículo 9. Vê se vocês conseguem lembrar que passagem é essa. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram um ao outro, eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um,
e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos, aí o Senhor falando, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quando Deus criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, falou o que para aquele homem e para aquela mulher? Falou o seguinte, cresçam, multipliquem, né? Povoem a terra e tal, tal, tal. No capítulo 3 de Gênesis, o que aconteceu? Entra o pecado. Satanás ali, através da serpente, né, joga uma dúvida no coração de Eva. Eva come do fruto e dá para o marido. E ali o pecado entra, onde houve um desligamento automático do homem com Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, não tinha reino dos homens. Não existia reino dos homens. Existia o reino de Deus. O homem tinha ligação total a Deus. Deus vinha todo dia na virada do dia, Deus dando incumbência, o homem trabalhava, lavrava a terra. Antes do pecado, o homem trabalhava, lavrava a terra, fazia as coisas, deu nome a todos os animais. Se a zebra tem o nome de zebra, foi porque o homem deu. Se o elefante tem o nome de elefante, foi porque o homem deu. E assim, tudo. O homem trabalhou, mas não era pesado como é o trabalho hoje para nós. E ali o que aconteceu? Quando o pecado entrou, houve uma ruptura. O homem era ligado totalmente a Deus, onde o reino de Deus era estabelecido sem nenhuma força. Não existia força, porque o pecado foi que nos fez separação entre nós e Deus. Por isso que o tema é a igreja no mundo dos mortos. Porque quando o homem pecou, o que aconteceu? O homem se tornou morto. Apesar de viver, apesar de respirar, apesar de continuar andando, certamente morrerás, era verdade e é verdade. Não era só a morte física, como a gente morre fisicamente, mas também era a morte espiritual. Antes do pecado, era espírito, alma e corpo. Antes do pecado, o homem tinha uma liberdade de se chegar a Deus com muita facilidade. Depois do pecado, se tornou o corpo, alma e o espírito morto. Aí a gente vai lá para o texto de Efésios, capítulo 2, que diz assim, ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. Por que ele deu vida? Porque estávamos mortos, o pecado matou. O pecado matou a nossa ligação com Deus. Por isso que era necessário que Jesus viesse. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Então, o que acontece? O homem ali pecou, houve uma distinção, Deus mandou, vocês... Bom, a determinação de Deus continuou. Vai por todo mundo, espalhem-se. Mas o que teve aqui a ideia do homem aqui, do capítulo 11? Eles se juntaram, todo mundo falava uma mesma língua. Não tinha japonês, coreano, não tinha português. Aqui não tinha mesmo. Não tinha nada disso. Eles falavam uma língua lá. Mas o que aconteceu? Fiquem à vontade, meus amores. Esse é o Josias, irmão do Dudu mais velho. Minha cunhada André, mais velho. Viu? André é minha cunhada. Eles estavam num compromisso, eles também iam tocar, né? O José ia tocar, mas estavam no compromisso lá na igreja. Eles moram ali pertinho, ali, Anchieta. Logo ali, Anchieta. Do lado. Sejam bem-vindos, tá? Fique à vontade. Então, aqui o homem falava uma mesma língua. E a determinação de Deus foi o seguinte, vocês precisam se espalhar por toda a terra, precisam... Mas o que aconteceu aqui? Eles fizeram o seguinte, já que a gente está aqui, vamos fazer tijolo, vamos fazer betume, vamos fazer uma torre bem alta, uma torre que chegue até o céu, para que o nosso nome seja notável. Eu até olhei a versão, que a versão dali é igual a minha, que fala aqui, no versículo 4, fala assim, peraí, o óculos da fé. Tudo enxerga depois dos óculos da fé. E disseram, eia, edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra.
e façamos um nome notável. Tem uma versão que fala assim, e que nosso nome seja notável, seja conhecido. Quer dizer, aí já começa o reino dos homens. Porque o reino de Deus, qual é o nome notável? Qual é o nome conhecido? O do Senhor, não é verdade? Os reinos se abalam, que a gente cantou aqui, os povos se curvam, tá. Mas quando entra o pecado, aí já começou a distinção. O império das trevas entrou junto com o pecado, porque ali já entrou, a dúvida entrou. Quando a serpente, ontem o Márcio falou muito bem, mas eu vou citar de novo, porque eu sou dessas, né? Ele falou assim, Satanás vem com dúvida. O que ele falou assim? Não posso nem mexer, não. Certamente que você não vai morrer. Certamente que você não vai morrer. A mulher já estava olhando aquela fruta há muito tempo, gente. Qual fruta que vocês acham que era? Eu acho que era jaca. Eu acho que era jaca, entendeu? Eu gosto de jaca, então... Eu nem sei que fruta é aquela, mas era uma fruta que a mulher estava namorando aquela fruta, não estava? A gente não faz assim com os nossos pecados, a gente não namora até a gente chegar lá, né? Na é verdade, não é assim? Ali Satanás colocou uma dúvida e o império das trevas entrou. O império das trevas está até hoje, como foi falado ontem, colocando o quê? Dúvida. Mas também não é bem assim. Mas qual o problema? Qual a situação dessa? Não, é como que eles falam, a ideologia de gêneros. Aí eu ouvi um pastor falando hoje, a gente vive a ideologia de Gênesis. Deus fez macho, né, e fêmea, assim Deus fez homem e mulher. Assim, essa é a ideologia de Gênesis. Mas hoje não é bem assim. Deus é amor. O império das trevas entrou junto com o pecado. E nisso entrou também o império dos homens. Vamos lá, vamos construir uma torre, vamos fazer o nosso nome conhecido. A gente precisa ser conhecido, a gente precisa ser notório, a gente precisa ser famoso. É diferente, gente, do que a gente vê hoje, sim ou não? Não é isso que a gente vê o tempo todo? Vamos lá, vamos caminhar. Eu separei bastante texto, porque eu gosto de trazer na palavra. 2 Timóteo 3. Olha o que diz essa palavra de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo do 2 em diante. Do 2 em diante. Fala assim, olha. Porque haverá homens amantes de si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O reino dos homens é exatamente isso aqui. O reino dos homens que a gente vê, a gente consegue tocar exatamente dessa maneira. Amante de si mesmo, acho que está no primeiro aqui, está em primeiro lugar, porque o que é? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não é isso que vocês ouvem? Eu posso, eu quero, eu faço. Não é isso que a gente ouve o tempo todo, os nossos coaches? Às vezes até mesmo daqui, do púlpito, não daqui da casa, dos púlpitos. O reino dos homens é exatamente assim. Presunçosos, soberbos, sem afeto natural, irreconciliáveis. O reino dos homens. Vamos lá? Quer falar, amor? Vive você fazendo assim. Apocalipse 18. Vai abrir aí para vocês. Eu quero caminhar para a gente poder entrar no ponto que o Senhor ministrou no meu coração. Apocalipse 18. Do versículo 3 em diante, do 3 ao 6, diz assim. Aqui está falando da Babilônia. Torre de Babel. Se lembra da Torre de Babel? Babilônia. Então, vamos lá. Apocalipse, capítulo 18, do 3 ao 6, diz assim. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação,
E os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos... É que está pintado aqui, vamos lá de novo, versículo 6. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai a ela em dobro. Uma coisa que a gente precisa... Eu me lembro um tempo que o pessoal falava da Babilônia e falava que quando a Torre Gêmeas, por exemplo, pegaram fogo, o pessoal fala: Estados Unidos é a Babilônia. Já ouviram isso? Quando viram a fumaça, ia lá, está escrito lá, caiu a grande Babilônia, vimos a sua fumaça. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A Babilônia não é Estados Unidos, a Babilônia não é Brasil, a Babilônia não é a China, né? A Babilônia é um sistema. É um sistema que está em todo lugar. É um sistema capitalista, socialista, não tem a ver com isso. Tem a ver com o reino dos homens. É um sistema, eu até fiz um gráfico aqui para exemplificar. No reino dos homens, você tem que ter para ser, sim ou não? Tem que ter para ser. Você é reconhecido de acordo com o que você... Fato. A gente, inclusive nós, olhamos com desdém para algumas pessoas que não têm. Não é verdade? No reino dos homens, o reconhecimento é aqui na terra. É aqui. É aqui e agora. Comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. É desse jeito. No reino dos homens, a conquista é territorial, de terra, para mostrar aos outros. Muitas pessoas, inclusive, compram um carro para mostrar para os outros, se vestem para mostrar para os outros, se maquiam para mostrar para os outros, fazem um cabelo para mostrar para os outros, fazem uma unha para mostrar para os outros, vivem em função do outro, para mostrar que tem alguma coisa que não tem. Hoje, inclusive, muitas coisas estão muito misturadas, inclusive. A gente está muito artificial as coisas. Isso é reino dos homens. Os valores são humanos. Satisfação do ego. Eu até escrevi: eu posso, eu quero, eu faço. Eu tenho que ter. Se a Kátia tem, eu tenho que ter. Se a Evelyn tem, eu tenho que ter. Quem disse que você tem que ter? A cada um é dada uma porção, querido. Vai vivendo a tua vida em nome de Jesus. Não se iguale a ninguém, não. Não queira provar nada para ninguém, não. Isso é reino dos homens. Você vai viver a tua vida com dignidade. Você quer conquistar? Não é pecado, tá, igreja? Não é pecado querer conquistar, não é pecado você trabalhar, não é pecado ter dinheiro, juntar dinheiro, fazer aquele negócio que tu gosta, Luri, contabilidade, Oi? Planejamento, é muito bom, inclusive. É muito bom. Só que a nossa vida, isso tudo pode falhar. Como falhou comigo, como falhou... Mas a minha vida não estava firmada nisso. Estava firmada em quem? No reino dos céus. A gente precisa entender a que reino nós estamos, porque a gente pode estar aqui na casa de Deus, servindo ao Senhor, sendo pastor, sendo presbítero, sendo diácono, sendo membro, dizimista, ofertante, tantas outras coisas, e ser do reino dos homens. E crente que está abafando, tá bom? E crente que é do reino dos céus. O que Deus ele quer despertar para a gente nesse tempo é de 3 coisas que têm regido o mundo: império das trevas, reino dos homens e o reino de Deus. Que às vezes, gente, são muito, sabe, é muito sutil. A artimanha do inimigo, ela é muito sutil. Porque as pessoas usam até a Bíblia para justificar algumas coisas. O reino dos homens são amantes de si mesmo. Aí falam da Babilônia, a Babilônia é lá, só não ir para os Estados Unidos. Quem dera se fosse só os Estados Unidos. O reino a Babilônia é o sistema de quem? Do homem no centro. É o reino, quem é o rei? Reino, fala de um rei. Quem está no centro? O homem. Reino dos homens, então quem está no centro é o homem. Vamos continuar? Salmo, capítulo 2, versículo... do 1 ao 3. Salmo.
capítulo 2, do 1 ao 3. Vocês estão vendo que eu estou lendo Antigo Testamento, Novo Testamento, Antigo Testamento, para vocês verem que está aí, presente. Salmo 2, do 1 ao 3, diz assim: Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Pode continuar nesse texto, tá, Luli? Olha o que está dizendo, eu vou ler novamente para vocês poderem entender. Esse salmo é um salmo que fala de Jesus, fala do Messias, tá? Então, preste atenção. Fala do Messias, fala de Cristo. Porque se amotinam, se juntam para se rebelarem? Porque se amotinam os gentios? Não está falando de nós, está falando daquelas pessoas. Antigamente era quem não era do povo judeu. Trazendo para nós hoje, daqueles que não confessam a Cristo. Porque se juntam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor. Olha aí, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Gente, não é claro? Não é claro isso que nós lemos? O que está dizendo aqui, trocando em miúdos, para a gente entender? Todos os povos da terra se juntam para menosprezar, para desmentir, para fazer Cristo, que Ele fez por nós, ter nenhum valor. Os valores dos céus serem aniquilados. O que a gente tem visto hoje? O pessoal está horrorizado por causa do Burger King, não é verdade? Por causa de uma situação lá das crianças. Eu não vi ainda, não posso falar, mas eu vi muita gente postando. E tantas outras coisas. E tantos desenhos com mensagens não mais subliminares. Porque quando as crianças eram pequenas, a gente não deixava eles ver Dragon Ball Z. Eles viam escondidos. Eles confessaram que viam. Feia, escondido. Porque a gente queria guardar a mente das crianças, mas sem vergonha, pecador miserável, via. Depois confessaram que viram. A gente tenta guardar nossos filhos, né? Para que eles recebam a nata da palavra de Deus. O mundo, o que o mundo prega hoje, gente? Não a Cristo. Quando fala de anticristo, é o último texto que a gente vai ler nessa sequência, a gente pensa que o anticristo vai ser uma pessoa que vai vir e tal. É também, tá? É também. Mas por que Paulo lá atrás fala que muitos anticristos têm se levantado no meio de vós? Porque já tinha. O anticristo não é que é uma pessoa que seja anticristo só no nome. É uma pessoa que se coloca como rei no lugar de Cristo e quer negar tudo o que Cristo fez. Ah, não é bem assim. Quantos hoje a gente vê, às vezes, na mídia, fala que a Bíblia é... Como que você falou outro dia, amor, que a Bíblia é o atrás... A Bíblia tem impedido a evolução humana. Existem aí pessoas que estão reescrevendo a Bíblia, tirando alguns versículos que falam de algumas coisas que eles não concordam, rasgando a Bíblia, assim, tirando, não, isso aqui não convém, isso aqui não convém. Vocês acham que isso é o quê? Eles falaram aqui: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Não queremos ter pacto com Ele. O reino desse mundo não quer ter pacto com Cristo. Onde você falar de Cristo é você ser beato. Onde você demonstrar a tua fé em Cristo é você também só sabe falar nisso. Mas vai alguém de outra religião aí fazer qualquer coisa? Não, nosso país é um país laico, não é um país que tem liberdade de religião. Vai você fazer lá em nome de Cristo. Vai lá. Você sabe que tem uma religião aí que não pode... Fizeram uma piadinha outro dia de uma religião lá. Os caras foram lá e se explodiram lá, junto com os caras lá. Não preciso nem falar, né, quem é. Vê se eles fazem brincadeira com o pessoal de lá. Mas Cristo virou chacota. Foi o que o pastor Márcio até falou ontem. Quantas piadinhas.
Quantas coisas hoje as pessoas riem. Que engraçado. Que engraçado. Né? Rompamos. Só que eu não vou ler o restante porque eu quero falar do reino dos homens. Porque Cristo, nem aqui, ele fala, aquele que habita nos céus. Ai, ai. Até parece que eles vão conseguir. O reino do Senhor é um reino sempre eterno. Mas eu não vou entrar nesse mérito, que é amanhã, né, do pastor, né, que ele vai ficar com a parte mais fácil. Ai, ai. Ai, ai. 2 Tessalonicenses, para a gente terminar essa parte. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Esse aí é um pouquinho grande, a gente vai ler com calma. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, é isso, tá certo? Do 4 ao 12. Vou ler com calma para a gente poder discorrer um pouquinho. Deixa eu ver meu horário. Tá benção. Vamos lá. 2 aos Tessalonicenses diz assim, do 4 em diante. Está falando do anticristo, tá? Mas eu não quero falar daquele que vai se manifestar fazendo o sacrifício abominável, não. Quero que vocês entendam como que o reino dos homens funciona e como o império das trevas e o reino dos homens andam juntinho de mãos dadas assim, ó, pelo vale a cantar. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Olha aqui. Versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. A gente cantou, o seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade. Mas o reino dos homens e o império das trevas não é assim. Lê novamente o versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Uma coisa que eu quero que vocês gravem. Às vezes a gente estava até conversando outro dia sobre isso, eu e Magna, a gente estava falando sobre pessoas que são curadas, né? A gente estava falando sobre isso. E às vezes a gente fala assim, será que não foi Deus que curou? Aí a gente estava falando, eu falei, Magna, a gente tem que lembrar que Satanás também não tem poder, né? Claro que não é igual ao poder do nosso Deus, que aqui fala que pelo sopro da boca vai desfazer. Mas Satanás tem poder de colocar uma enfermidade, de lá tirar, e as pessoas darem glória a tantas outras coisas, como vocês sabem, e não a Deus. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele já faz. A este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Muitos vão atrás. Por quê? Muitos vão atrás de poder, sinais e prodígios. Porque muitas pessoas, muitas igrejas enchem. Muitas igrejas enchem. Aí tem lá o culto, culto da cura, lotado. Culto da libertação, lotado. Por quê? Culto do quê? Culto Não, fazer o culto dos empresários aqui também, pastor. Fazer o culto das empresárias aqui, vamos fazer. Mas por que lota? Porque as pessoas querem coisas dessa terra. Deus pode curar? Claro que pode, gente. Deus pode libertar? Liberta. Inclusive, quem liberta é a palavra. A palavra é a água que purifica, a palavra de Deus. Mas por que fica? Porque as pessoas estão até hoje buscando sinais. Quantas pessoas viram Jesus fazer os sinais que ele fez lá? Lembra? Muitos viram. João, inclusive, escreve que se ele fosse escrever tudo que Jesus tinha feito, nenhuma biblioteca no mundo inteiro guardaria tanta coisa que ele fez. Mas quando Jesus foi crucificado, quem estava lá gritando crucifica-o? Com
certeza, muitos, primo daquele que foi curado, muitos daqueles que estavam lá, que comeram daquele pão. Você acha que a multidão não comeu o pãozinho e a sardinha lá de Jesus? Eu acho que é uma sardinha. Você acha que não foi? Crucifica, o preferimos Barrabás. Porque milagre, gente, não salva. Deus, ele faz, o milagre faz. É uma evidência do poder de Deus? É. Mas também vai ser uma evidência. Aqui está falando no versículo, quer ver? É o versículo 9 mesmo. A este cuja vida é segundo a eficácia de Satanás. Satanás vai vir com toda eficácia, com sinais e prodígios. E quem gosta disso vai bonitinho. E tem ido bonitinho nisso. Mas, Ana, você tinha que ver, que as pessoas falam assim, mas tinha que ver a Deus. Gente, nem sempre é Deus. Sabe quando é Deus? Deixa eu ensinar para vocês. Deus, ele promove em nós uma mudança de dentro para fora. Sabe quando você sabe que é Deus? Quando a vida daquela pessoa mudou de verdade. Quando há arrependimento de verdade, mudança de mente, mudança de atitudes. Agora a pessoa ali foi curada, recebeu, tal, e continua a mesma fofoqueira, o mesmo prostituto, o mesmo tantas outras coisas mais. Não foi Deus, foi carne, foi emoção, foi qualquer outra coisa. Vocês estão entendendo? O reino dos homens é isso aqui. Satanás só está se alimentando disso e enganando a muitos. Muitos, inclusive, que conhecem ele. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, porque o amor da verdade não traz engano, o amor da verdade, que é o próprio Deus, não traz confusão, não traz dúvida, não traz ânimo dobre, como diz a Bíblia, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vocês conseguiram compreender o que é o reino dos homens? Sim ou não? Amém, igreja? Vocês estão comigo? Sim ou não? Sim, estou contigo. Eu quero agora, a gente vai partir para o final dessa palavra, Mateus. É o texto básico que o pastor estabeleceu. Mateus, capítulo 5. Versículo 13 e versículo 14. O tema seria a igreja no mundo dos mortos. O reino dos homens, a igreja no mundo dos mortos. Olha o que diz essa palavra de Mateus, capítulo 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas. Se lembra da palavra de domingo passado? A fé e a obra andam juntas, mãozinhas dadas também, que eu gosto de falar, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A gente às vezes não entende, porque a gente quando pensa no sal, a gente pensa naquele sal refinado que a gente tem lá na nossa cozinha, certo? Só que o sal dessa época não era aquele sal não, gente, era uma pedra desse tamanho. O que as pessoas faziam? As pessoas, elas salgavam o alimento, passando no alimento aquele sal, como se fosse um sabão, alguma coisa assim. E o que acontecia? Aquele sal, depois de um tempo, ele perdia o que ele servia, o sabor. Então, o que as pessoas faziam? Jogavam fora, ela servia para ser pisado, não servia mais para nada. E ele falou de duas coisas, de sal, que era uma coisa que as pessoas usavam muito, eles eram daquela parte ali marítima, né, de peixe, de coisa, e ele usou de luz. Luz é uma coisa que é necessária, essencial para todos nós. Não tem como pegar uma lâmpada dessa, só que antigamente não era uma lâmpada dessa, né, gente? Era uma lamparina, para a gente entender melhor. Colocava-se num lugar alto para que toda a casa recebesse luz. Aí o Senhor vai falar que a igreja, que nós, que fomos chamados por Ele, não para ser do reino dos homens, mas para fazer parte do reino dos céus, que é a mensagem de amanhã, mais fácil, do pastor que vai falar amanhã. Só para brincar com ele. Então, que nós que somos do reino dos céus, não do reino... Eita glória! Não do reino da terra,
nós devemos ser como o sal e como a luz. Quem aqui já comeu comida salgada? Eu, no começo de casamento, uns 10 anos do começo do meu casamento, comida salgada direto, uns 10 anos de casamento, né? Aquela comida salgada. Você até quando está casado de pouco, né? Tá gostoso, amor. Né? Né, Luli? Luli, se prepara. Tá gostoso, aquela comida salgada. Mas ninguém consegue comer muita comida quando está salgada. E também, sem sal, também não é legal, né? Quando alguém tem que entrar numa dieta que está principalmente com pressão alta, que tem que comer aquela comida insossa, fica insossa. Olha aqui que o Senhor coloca a gente. Coloca como alguém para dar tempero, não muito sal, também nem pouco sal. É ser temperado, é ter equilíbrio. Uma pessoa bem posicionada, gente, um servo de Deus bem posicionado, dentro da onde o Senhor o chamou, dentro do propósito pelo qual o Senhor o chamou, é uma pessoa que tem uma luz própria e tem o sal, o tempero próprio. Não precisa nem fazer força. Vocês estão entendendo? Não precisa falar, ei, olha, me vem de fiado aí porque eu sou crente, eu vou pagar direitinho. Se lembra daquela conversa que nós tivemos semana passada? Não, porque quem é não precisa falar que é. Simples, é. Porque pertence ao reino dos céus e não quer desonrar o nome do rei, dos reis e do Senhor dos senhores. Aí ele fala, assim também resplandeçam a vossa luz. Que nós sejamos essa luz a brilhar. Que eu acho que a gente tem que parar para pensar assim, vem cá, eu faço parte do reino dos homens, que é ter para ser, eu faço parte do reino de Deus, que é ser para ter. É ser quem? Ser filho de Deus, chamado pelo Senhor. Aí você tem tudo. Não estou dizendo que você vai ser rico ou pobre. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. É ser para ter. Ser quem? Filho de Deus. Chamado pelo Senhor. Buscar o Senhor em primeiro lugar. No reino dos homens, você precisa de reconhecimento na terra. No reino de Deus, o teu reconhecimento é nos céus. Se lembra de Paulo, quando Satanás entrou bateu naqueles meninos, que era filho do sacerdote, 7 meninos, e ele fala assim, eles falaram, desconjuro-te em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí Satanás fala assim, eu sei quem é Jesus, eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Quando você faz parte do reino de Deus, posicionado, você é reconhecido nos céus, você não precisa botar nenhuma plaquinha para falar quem você é. Qual o reconhecimento que você quer, igreja? Da terra ou dos céus? Da terra passa. Dos céus é para a eternidade. Da terra passa. Quantos reinos já nasceram desde quando nós estamos aqui? O reino que foi, acho que o que mais durou foi o reino de Roma, né, professora? Que foi lá, começou lá, ainda durou até depois de Constantino ali, 300. Mas caíram. O reino de Roma caiu, o reino da Síria caiu, o reino da Babilônia caiu, Nabucodonosor caiu, morreu, todos morreram. O reino do Senhor está existindo até hoje e persistirá até a eternidade. Qual o reino que você quer fazer parte? Fica a pergunta para você. O reino dos homens, a conquista é aqui. O reino de Cristo, a conquista de uma vida de negação. Você vai negar a sua própria vontade, mas eu quero. Negue-se a si mesmo, mas eu posso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer? Quer? É escolha. Em nome de Jesus. O reino dos homens é a satisfação do ego. Eu posso, eu quero. O reino de Deus é Deus em primeiro lugar. Você vai querer e Deus vai falar assim, não vou te dar porque não vai fazer bem para você. Não é o que eu tenho para a sua vida. Quem está submetido a Ele, aceita muito bem. Mas quem fica... Tem gente que faz biquinho, tá? Eu conheço um monte de crente bicudo com Jesus. Mas eu queria. Mas por que não deu? Deu para fulano, mas não deu para mim. Porque Deus sabe todas as coisas. Amém, igreja? Vamos para o último texto para a gente terminar. Amém, igreja? Então, vamos lá. Marcos, caminhando para o final, hein? Marcos, capítulo 10. Esse foi o primeiro texto que Deus me deu. Marcos 10, do 35 até o 45. Vou ler bem calmo para a gente poder caminhar. Sim? Sim. Olha o que diz. E aproximaram-se dele Tiago e João,
filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Para aí só um pouquinho. Vou continuar lendo. Para vocês terem uma ideia. Qual era a ideia que os judeus tinham de Cristo? Que Jesus era o Messias e que viria reinar aqui na terra. A ideia que o que ele está pedindo aqui pode parecer um absurdo, mas não era não. Ele estava falando assim, já que o senhor vai tomar, vai acabar com Roma, vai acabar com esse governo de Roma, a gente quer ser teu primeiro-ministro, os dois primeiros-ministros. Não tem pecado nenhum nisso, ele está pedindo isso. Está entendendo? Porque eles achavam que Jesus ia reinar aqui, ia acabar com Roma, ia ficar aqui igual o rei Davi, entendeu? Aí eles falam, aí Jesus ainda pergunta, vem cá, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Por quê? Qual o pensamento que eles tinham? A gente, nessa luta, vai ter que usar a espada, muitos vão morrer, vai ter que lutar. Não, estamos dispostos, a gente luta, a gente vai lutar por você, a gente vai lutar por esse reino, a gente quer estar um da direita, um da esquerda. Tiago e Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago e João, vocês lembram deles? Pedro, Tiago e João no barquinho. Não é Pedro, Tiago e João no barquinho. É só Tiago e João. Não estava no barquinho. Só estava Pedro. Tiago foi um dos primeiros mártires a morrer. Se lembra que eles morreram com a espada? Eles não. Ele morreu com a espada, traspassado. E João, sabe quem é João? Que escreveu Apocalipse. O que aconteceu com João? João, ele não morreu porque Deus não quis. Porque ele foi mergulhado dentro de um negócio de óleo quente. Sobreviveu, porque Deus tinha um propósito de escrever Apocalipse, foi para a ilha de Patmos, morreu de morte morrida mesmo, com 80 e poucos anos, sozinho, morte natural, morte morrida, tradução, morte natural. Escreveu Apocalipse. Vocês viram, eles ficaram de um lado do outro, do reino? Não aqui na terra. Vamos continuar? Olha o que Jesus continua dizendo. Versículo 39. E eles lhe disseram: podemos, sim, Jesus. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Jesus estava falando, realmente, vocês... Tiago, deixa eu te contar, tu vai morrer, cara. João, isso, entendeu? Trocando em minuto. Olha o versículo 40. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Versículo 41. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabei, os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assim... Vou ler devagar, que essa palavra eu me enrolo. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que o que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam. Consegui. E os seus grandes usam de autoridade sobre ele. O que ele está dizendo aqui? Vocês sabiam que aqui na terra existem os príncipes e eles mandam, eles são senhores, e o que eles mandam tem que acontecer. É assim que é aqui. Mas olha o que ele fala no versículo 43. Eu quero que, se você guardar essa palavra, de tudo que eu falei, mas se você guardar essa palavra, eu vou ficar muito feliz. Olha o que ele fala. Mas entre vós não será assim. Vou ler novamente. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será o vosso. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui aniquila o reino dos homens. Aqui na terra tem os reinos. Existem os reinos, existem os governos. Aqui a gente, inclusive, é democracia. Eu até procurei saber. Democracia, governo em que o povo exerce a soberania. Sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de
eleições periódicas. Aqui existe democracia, reino, parlamentarismo e tal, que eu não sei muito bem disso. Aqui existe. Mas Deus não nos chamou para viver aqui. A gente vive aqui com o pé lá. A gente vive aqui pensando na eternidade. A gente vive aqui trabalhando, correndo atrás do que é necessário, cuidando dos nossos filhos, servindo ao Senhor, mas com o nosso pensamento naquilo que é verdade, naquilo que é real. Porque se você pensar só nessa terra, a Bíblia fala, você é o mais miserável, porque é um reino de injustiça. Quem aqui não se sente injustiçado com o governo? Não estou falando de Bolsonaro não, tá, gente? Nem de Lula, nem de nada disso. Quem aqui não se sente injustiçado? Todos nós sentimos injustiçado com tantas coisas. Porque o reino dos homens é um reino de justiça. Ganha quem está lá pertinho. QI, quem indica. Vocês sabem muito bem, quem tem concurso público aí que trabalhou, o Elcim sabe, porque o Elcim trabalhou muito tempo, sabe como é isso, né, Elcim? Você sabe que quem é lá, os acobertados lá pela liderança. Esse é o reino dos homens. Onde uns ganham mais e ninguém ganha nada. Mas nós não fomos chamados para fazer parte do reino dos homens. Mas entre vós não é assim. Entre vós não é assim. Aquele que quer ser grande tem que ser o que vai servir. Aquele que quer ser notável, ter um nome notável, precisa realmente dar glória a quem é o nome notável. Aquele que tem todo o poder. Aquele que quer ser visto, precisa se humilhar para ser exaltado, e a exaltação do Senhor muitas vezes não é da mesma maneira que nós vemos. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, sabe? Quando me vê na bênção, vão se arrepender. Vai olhar eu na plateia, eles no palco. Tá? Não é assim não. Não é assim não. Tem sabor de mel não. Falei. Vocês estão entendendo? Estou falando isso, gente, não quero usar de artimanha para falar mal de nada, não. Eu quero trazer para nós o entendimento de como o reino dos homens tem entrado dentro das nossas igrejas. De como o reino dos homens tem entrado dentro das nossas mentes e a gente se acha melhor do que os outros. Quanto de nós, por sermos crentes, nos achamos melhor do que aquele que está lá fora? Sim ou não? Ah, porque eu não sou igual àquele lá. Todo pecador miserável, todos nós, pecadores miseráveis, que necessitamos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E o que eu preciso fazer, pastor? O que eu preciso fazer? Se submeter à vontade do Senhor. O que nós precisamos fazer? Falar, Deus, estou aqui, eu confesso que os meus valores não são os mesmos que os teus, porque nossos valores não são mesmo do reino, mas eu quero que o Senhor me transforme nesse cidadão dos céus. Eu quero que o Senhor me ensine a viver esse reino aqui na terra. A ser esse sal que dá tempero nas vidas das pessoas. A ser essa luz que ilumina no meio das trevas. Gente, quando está tudo escuro, até um fósforo, se você acender, ilumina. Já viu? Se tiver tudo escuro, até um fósforo. Se você não pensa que precisa ser uma lâmpada de não sei quantos volts para você ser luz, não. Cada um tem a sua própria luz, que na verdade não é a nossa própria luz, é a luz de Cristo. Vou me corrigir. Nós temos a luz de Cristo. Pode ser, talvez, pequenininha, mas cada um aqui precisa brilhar essa luz. Amém? Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz
Não